bom dia São Paulo, bom dia Brasil, 10 horas e 23 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. É o Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão ligadinhos no nosso programa. Nós tivemos programa ontem à tarde, o programa ontem não foi de manhã, foi à tarde. Quero mandar um abraço a todos vocês que estão aí nos assistindo, aos nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Quero mandar um abraço aos nossos alunos. Olha aí, os nossos alunos estavam preocupados. O pastor Roberto sumiu da rede social. Eu quero me libertar disso aí mesmo, hein? É isso mesmo, a gente tem que ter controle, em tudo tem que ter controle, tudo com ordem e decência. Perdi meu celular, fiquei fora do ar, mas já consegui um celular. Logo já estou comprando um chip novo e colocando todos os contatos em dias. Quero agradecer a todos vocês que se preocuparam comigo. Quero dizer para vocês que está tudo bem, graças a Deus. É o Momento EBT, como é gostoso estar aqui todas as manhãs, nesse culto matutino. É chamado de culto matutino, porque pela manhã é o Momento EBT, Escola da Bíblia para Todos. Pastora Daniela, tem algum louvor aí para me dedicar aos nossos queridos irmãos em Cristo? Nós estamos em um culto racional, vamos ter ensinamento da palavra, louvor, vamos ter oração. Olha que culto maravilhoso, voltado para o culto racional, que é o ensinamento da palavra, onde você entende a revelação da palavra. Vamos trocar um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Vou falar do nosso curso teológico. Olha aí, ó, certificado de teologia, credencial de teólogo. Olha a credencial aqui, ó. Se você quiser fazer o curso, é só chamar no telefone 11 9533 83174. Vamos tocar o louvor e nós já voltamos. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Você vai cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar, significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo, e Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir, mas com tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar, mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum, mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vitória nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar o hino da vitória, nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar no céu. Nós vamos cantar. Escuta. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia, e lá no céu ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar ao ver as obras que fiz. O céu inteiro ele vai me apresentar. Desse lado aqui tu podes prosseguir, do lado de lá você pode andar. Aqui na minha frente tu podes passear. O céu é teu, já pode adorar. Lindo céu, eu quero ir pra lá. Lindo céu, e
lá no céu eu vou cantar. É isso aí, agora são 10 horas 30 minutos, Momento EBT, estamos ao vivo. Eu quero mandar um abraço aos nossos alunos da Escola da Bíblia. Alô, você que está mergulhando na fonte do conhecimento, você que quer estudar, você que está estudando. A Bíblia diz, antes de tudo, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Só tem uma forma de nós conhecer o mundo espiritual, só tem uma forma de nós conhecermos a Deus, buscando conhecimento na revelação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a revelação. Tem muita gente ao vivo aí, ó. Jefferson Altino do Nascimento é um dos nossos alunos que estudam da Escola da Bíblia Online. Maria Lúcia da Silva, Carla Marques dos Santos, Maria Eliane. Alô, Maria Eliane Batista, minha pastora, obrigado, minha pastora me arrumou um celular aqui, hoje eu tô com o celular. Irmã Maria Eliane Batista de Farias, olha aí a família Farias aí, ó, é a nossa aluna, está aí assistindo conosco ao vivo. Sandro de Souza, Maria Jusilene dos Santos, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Maria Bittencourt, Erisso Santos de Souza, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, alô Reinaldo, cadê você meu amigo, meu pastor Reinaldo? Marivanda, alô irmã Mari, cadê você irmã Mari? Estamos te esperando, irmã Mari. Olha aí também Francisco das Chagas, Joilson de Lima Oliveira, Bianca Santos Ferreira, Genésio Santos da Silva, Ana Paula Monteiro Avanço, Nair Mariano de Mela, nossa pastora Nair Mariano acabou de sair daqui da nossa escola, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro, Tatiane da Silva, Maria Joana Soares Anchieta, Maria Aparecida da Costa. Alô, irmã Maria Aparecida, tem muita gente ligadinha. Olha a nossa irmã Lia Souza, como sempre, ela está sempre ligadinha. Pastora Daniela, manda um alô para a pastora Lia Souza. A pastora Daniela está mandando a paz do Senhor aqui para você, minha pastora Lia Souza. Adriana Firmina, eu acho que eu conheço essa pessoa. Quem é Adriana Firmina? Olha aí, minha irmã, é minha irmã de sangue, e minha irmã em Cristo também, Adriana, Jesus te ama, e nós também te amamos, Adriana. Pastora Daniela tá mandando um abraço para você aqui, ó, e Rebeca Santos, a Rebeca tá aqui do ladinho, tá nos nossos estúdios. Rebeca não gosta de aparecer, mas ela tá aqui do lado. Adriana, minha irmã, que Deus te abençoe, estamos sempre orando por você. Vai mandando aí a sua mensagem para que eu possa falar o seu nome aqui ao vivo para todo o Brasil. A nossa irmã Lia Souza, Adriana Firmina, Rebeca Santos, Pastor Roberto Lima, Maria de Fátima Farias, muita gente assistindo, e a nossa pastora Lia Souza deu aí um bom dia muito grande, olha que coisa boa. Isso mesmo, a nossa irmã, minha irmã Adriana, vai mandando aí a sua mensagem. Daniela Lima, é a nossa pastora Daniela. Pastora Daniela, coloca o louvor aqui, eu quero dedicar a minha irmã Adriana Firmina, a nossa pastora Lia Souza, Rebeca Santos, também ao pastor Roberto Lima, também a Maria de Fátima Farias, muita gente assistindo ao vivo, tem muita gente assistindo. Eu quero dedicar esse louvor a você. Se você está aí assistindo, escreve a mensagem que eu vou falar seu nome aqui para todo o Brasil. E nós estamos ligados também fora do Brasil, Portugal, pastora, nossa pastora Cleidiane lá de Portugal. Vamos tocar o louvor e nós já voltamos.
olha a minha querida irmã Adriana Firmino dos Santos. Adriana Firmino, não é Firmina. Já levei um monte de bronca agora, que só porque errei uma letra. Alô, minha querida irmã Adriana Firmino dos Santos. Minha querida irmã, Jesus te ama. Estamos ao vivo agora, são 10 horas e 41 minutos. Olha o certificado aqui, olha o certificado de teologia sistemática. Se você quiser estudar online, nós também temos cursos online. A nossa Escola da Bíblia é para Todos fica localizado aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. Eu sou o diretor da Escola da Bíblia, pela misericórdia e graça divina. E nós estamos localizados aqui no Jardim Ângela. Olha aí, ó, próximo Casas Bahia, em Marabras. O telefone para o WhatsApp é operadora 11 953383179. É isso aí, estamos ao vivo, agora são 10 horas e 42 minutos. Tem muita gente ligadinho, vai mandando aí a sua mensagem. Escreve a sua mensagem. Vamos mandar um abraço para o nosso pastor Jaime, lá de Moçambique. Alô, pastor Jaime, pastor Roberto Lima está aí ligadinho aí conosco. Um abraço ao pastor também Valdir, lá do Embu-Guaçu, da nossa escola de teologia. Nós temos filiais no Embu-Guaçu, filial em Moçambique, com o nosso pastor Jaime. Eu quero dizer para você que nós temos curso de teologia básico, médio e também bacharel. É isso mesmo. Se você quiser estudar online, é só chamar no WhatsApp 11 953383179. Mas se você quer o curso presencial, você vem aqui na Avenida Comendador Santana, 1855. Nós vamos mudar o número de WhatsApp porque eu perdi o meu telefone, então nós vamos ter que trocar o número. Mas esse 95333179 sempre está ativado. Se caso nós conseguir, continua esse mesmo telefone. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, Jesus Cristo é bom. Agradecer a nossa irmã Eliane, que me arrumou um celular, que eu fiquei ontem aqui meio que preocupado, mas ela ligou para mim, mandou o motoboy trazer o celular aqui na nossa escola. Olha aí, Roberto Lima tá aí ligadinho. Elizabeth, a pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth, cadê você, minha pastora? Tô com saudade. Pastora Elizabeth congrega comigo na sede do Vila Remo. E pastora Elizabeth também é minha aluna de teologia, está fazendo curso médio avançado. Não perde uma aula, minha pastora. Já estamos programando todo o malote para pegar a documentação dos nossos alunos. Vamos marcar a formatura. O certificado dos nossos alunos em breve estará conosco aqui na nossa escola. E se você quiser vir estudar conosco, igual a nossa pastora Elizabeth Bittencourt, que está aí ao vivo, é só vir aqui, ó, próximo Casas Bahia, Marabras, no Jardim Ângela, em Boimirim. Estamos localizados na Avenida Comendador Santana, 1855, sala 1. Tem uma secretária muito educada, chamada Daniela Lima, esperando você para fazer sua inscrição e você receber seu material e vir estudar com a gente aqui na Escola da Bíblia para Todos. Olha aí o nome aí na minha camisa aí, EBT, que significa Escola da Bíblia para Todos. Crescer na graça e no conhecimento é tudo que Deus quer que nós sejamos, crescendo na graça e no conhecimento. E agora nós vamos falar um pouco da palavra do Senhor. Vamos para o momento da palavra. Vamos para a palavra, pastora Daniela. Coloca um fundo musical aí e nós vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra. Vamos falar sobre Salmo. Palavra de Deus agora. Glória a Deus. Vamos falar agora sobre o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Esse salmo ele é falado por muitas pessoas. As pessoas gostam muito desse salmo. Quero dizer que salmo ele é canção. Ele foi escrito em forma de música. Salmo ele é música.
Então, quando a gente vai ler na palavra de Deus, vamos pregar na palavra de Deus, que nós falamos salmo de número tal. Salmo não é capítulo. Quando você for falar salmo, você fala salmo número 23, versículo tal. Nunca fala salmo capítulo 23, porque salmo é número, é música. Então, como eu sou um professor de teologia, eu tenho que explicar o sentido do salmo. Ele é música. E também não se diz salmo capítulo, mas sim salmo de número. Amém? Vamos ler o salmo de número 23. Olha o que diz aqui, ó. Salmista Davi, ele escreve esse salmo dizendo assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Somente até aí. Quando se fala assim, o Senhor é meu pastor, na tradução original está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, o salmista está reconhecendo que o Senhor, Ele é o suprimento, o cumprimento, é Ele que nos completa. É o Senhor que nos dá a plenitude. Por isso que ele diz assim, de nada eu tenho falta. E a gente vê as pessoas desesperadas, achando que tem falta de tanta coisa, mas o salmista reconhece que Deus, Ele é o supridor de todas as coisas. A gente que imagina que falta alguma coisa, mas não falta nada para a gente. Deus, Ele já conhece passado, presente e futuro. Ele já conhece o início, já conhece o fim. Ele sabe das nossas necessidades. Antes da gente ter uma necessidade de alguma coisa, Deus já sabe que nós precisamos de algo. Então Ele já vem nos suprimos. Ele é o eterno, ele vive na eternidade. Ele é o próprio tempo, Ele não está preso em tempo. Ele não está preso em espaço, porque Deus, não se define o tamanho de Deus. Então, quando o salmista fala assim, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, é porque o salmista está dizendo que Deus é supridor de tudo. Deus supre todas as coisas. É só a gente entender a leitura do salmo. O salmista, ele canta um louvor, ele compõe uma música, porque salmo é música, salmo é louvor. Então a gente pode trazer essa canção como se fosse também uma pregação, porque Deus fala através do louvor. O louvor pode se tornar uma mensagem de Deus para o nosso coração. Então o salmista, ele compõe uma canção dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Quando se fala do termo pastor, pastor é o homem ungido, é aquele que é ungido por Deus para poder apacentar o seu rebanho, para apacentar as suas ovelhas. E ele, como pastor, precisa ter uma convicção de que ele não deve deixar faltar nada para as suas ovelhas. As ovelhas têm que estar no fundamento da palavra de Deus, sabendo que a ovelha precisa de um protetor, precisa de um supridor. Então hoje a gente vê muitos pastores humanos, alguns que realmente Deus o consagrou a pastor, aquele que é capaz de morrer, de sofrer pelas ovelhas, aquele que é capaz de trazer alimento para o seu povo, aquele que é capaz de interceder, de orar, de pedir para Deus cuidar das pessoas. Então o pastor, ele tem essa preocupação de cuidar das suas ovelhas. Mas hoje nós estamos em um mundo que está difícil achar um verdadeiro pastor. Está difícil achar aquele pastor que se preocupa em alimentar as suas ovelhas com verdadeiro alimento. Os pastores não se preocupam em buscar a presença de Deus e também se alimentar da palavra de Deus para poder transmitir o conhecimento do Supremo Pastor para as ovelhas que estão dependendo de um pastor humano. Então, quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, o papel do pastor é cuidar das suas ovelhas.
O papel do pastor é alimentar as suas ovelhas. O papel do pastor é consolar as suas ovelhas. O papel do pastor é transmitir a mensagem de Deus para as suas ovelhas. O papel do pastor é amar a ovelha. Por isso que o salmista reconhece Jesus como o único supremo pastor. Porque pastor nós temos todos os dias nas redes sociais, nós temos nos canais de televisão, nós temos nas igrejas, mas nós temos que saber que nós somos dependentes do Supremo Pastor, até porque os pastores consagrados por ele dependem dele também. Então quando o salmista Davi escreve e compõe essa música, porque salmo é louvor, é música, isso aqui é uma forma da música falar ao nosso coração, porque música fala também. É só a gente entender o sentido da letra da música. Tem música cristocêntrica, tem música que é antropocêntrica, ou seja, é uma música que fala só em prol do homem. Mas tem o louvor que é voltado apenas para a adoração a Deus. Então esse salmo, que é uma música, é uma canção composta pelo salmista Davi, que quando ele ainda não era rei, mas ele ainda era um jovem que ficava apacentando as ovelhas do seu pai lá no campo, então ele sabe o sentido do verdadeiro pastor. Salmista Davi apacentava as ovelhinhas do seu pai, porque ele aprendia do Supremo Pastor como realmente se cuidar de ovelha. Enquanto os outros irmãos de Davi estavam em casa, participando dos banquetes, participando das festas na sua casa, o salmista Davi estava aonde? No campo, apacentando, guardando as ovelhas. Porque a ovelha é um animal muito sensível. E a ovelha, a visão dela não é muito longe. Ela pode cair num precipício por não ter uma visão muito ampla. A ovelha pode ser tragada por um lobo, que é o inimigo das nossas almas. Então o pastor precisa estar atento para as suas ovelhas. E o pastor tem um cajado também, como muitos usam aí o cajado de uma forma errada. O pastor ele tem uma vara e tem um cajado na mão. Só quem tem esses dois instrumentos, pastora Daniela, tem o potencial de levar esse nome de pastor. Vara e cajado. O que a gente vê aí muitas ovelhas sendo espancado por essa vara e por esse cajado, sabendo que as pessoas, os que se dizem pastores, usam esse cajado e essa vara de uma forma errada. Quantas pessoas chegam para mim e falam: o pastor me espancou com o seu cajado. O pastor hoje desceu o cajado na igreja, bateu de uma forma, hoje o cajado funcionou. Eu pergunto, desde quando o cajado é usado para espancar alguém? Vocês precisam estudar a Bíblia para não ser espancados por falsos pastores. Por isso que o salmista Davi reconhece que o Senhor Jesus Cristo é o supremo pastor e não falta nada. Uma ovelha para andar na presença de Deus não precisa ser espancado por vara e nem cajado nenhum, até porque esses dois instrumentos não têm sentido de espancamento. É que as pessoas toma posse de um cajado e acha que o cajado é para espancar e para bater, e não é. Então ele está usando o cajado de uma forma errada, e se usa esse cajado de uma forma errada, eu tenho certeza que Deus nunca colocou esse instrumento na mão dele. Ele acha que tem esse instrumento, mas não tem. Porque o instrumento da vara e do cajado tem um sentido muito diferente, que eu vou explicar aqui o sentido desse instrumento, vara e cajado, o que o próprio salmista Davi já explica. É que as pessoas não estudam, não mergulham, e aí vivem debaixo das instruções desses gurus que se dizem pastores. Eu chamo de guru, porque o pastor tem que ser o exemplo, ele tem que imitar o exemplo de Cristo. Desde quando Jesus espancou alguém? Jesus só espancou uma classe de pessoas. Querem saber qual foi essa classe de pessoas que Jesus espancou? E não usou cajado para espancar, que cajado não é para espancamento. Jesus usou a sua voz, a sua palavra para espancar fariseus e saduceus. Quando Jesus chega no templo, ele quebra tudo, expulsa aqueles bandidos que estavam usando o templo para poder arrecadar dinheiro, fortuna. E hoje não tem nada diferente, irmão. Foi há 2025 anos atrás que isso aconteceu.
E está acontecendo da mesma forma, usando o templo para poder arrecadar dinheiro, usando as coisas sagradas. Olha que no templo eles vendiam os carneiros, os animais, para poder fazer sacrifício. Quem tinha dinheiro para comprar os animais para fazer sacrifício, para cobrir o pecado, estava tudo bem. Mas quem não tinha, e aí? Não cobriu o pecado, ficava debaixo de uma maldição. Aí Jesus entrou lá no templo e viu a bagunça. E hoje estão vendendo da mesma forma as coisas sagradas, que é a palavra de Deus. Eu leio um texto, começo a ministrar em cima daquele texto, eu arranco dinheiro de você e sugo todo o seu dinheiro e vou andar de carros importados e você ir procurando comprar um ovo frito para comer e não tem. Então uma hora Deus vai tratar com esses bandidos que se dizem pastor. Olha o que diz o salmista: o Senhor é meu pastor. Você só tem que ter uma coisa: saber que Jesus é o único supremo pastor que não deixa faltar nada para você. O pastor tem aquele que tem uma boa consciência, que tem um bom coração, que tem uma boa intenção de apacentar o povo de Deus. Mesmo assim, ele não está enquadrado ao nível do supremo pastor, que é Jesus, porque é humano, está no corpo humano, tem suas falhas também. Mas um pastor nunca pode olhar para o rebanho com olhar de poder arrancar a lã das suas ovelhas, porque essa ovelha é um animal muito frágil, a ovelha é frágil. Então, pastora Daniela, essas pessoas começam a trabalhar em cima da mente das ovelhas por ser frágil, trabalha no psicológico e arranca dinheiro, fortuna, e eles vão se enricando, e as ovelhas, como não tem, ela é frágil, qualquer palavra deixa ela chorando e emocionada, e fala, é de Deus, e toma meu dinheiro, e está tudo certo. E eles falam assim, funcionou, mexi no psicológico deles, mexi no emocional deles, fiz eles chorar, orei aqui, aconteceu alguns milagres, um poder desceu, e eu peço dinheiro e eles me dão. Salmista Davi reconhece Jesus como aquele que não deixa faltar nada. Você só depende de Deus. Respeitar uma liderança é uma coisa, mas ter ele como se fosse um Deus é outra coisa. Tem que amar e respeitar aquele que é líder de verdade. Os que não é líder de verdade, vocês têm que excomungar, mandar ele sumir da frente de vocês. Então a ovelha precisa conhecer a palavra de Deus para poder deixar de ser guiado por esses gurus. Enquanto eles estão enriquecendo, você está empobrecendo e achando que está tudo certo. O salmista Davi compõe uma música chamada Salmo 23, dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. O pastor que cuida de você tem que estar na direção de Deus para poder trazer o alimento sólido, forte, poderoso, para poder manter as ovelhas de uma forma saudável, tranquila, viver em paz. Mas a gente vê os crentes hoje tudo desesperado. Então está faltando pastor para apacentar essas ovelhas, porque os crentes estão desesperados em busca de prosperidade, e a prosperidade não vem, fica frustrado dizendo que o supremo pastor, que é Deus, fracassou com eles. E não é os pastores que não são consagrados, que não é escolhido por Deus, que não tem direção de Deus, que anda manipulando o povo, pedindo dinheiro, saqueando o bolso do povo, e o povo não está vendo resultado, e aí começa a acusar a Deus, dizendo que Deus o esqueceu dela, e não é a falta de conhecimento do supremo pastor. Olha o que diz aqui, ó: guia-me mansamente às águas tranquilas. O que é esse negócio de guiar mansamente? Porque esse pastor que não deixa faltar nada te dá a direção das coisas. E te dá a direção de uma forma equilibrada. Mansamente, é o equilíbrio. E quando você vê um pastor dizendo que se você não ficar rico de um dia para outro, é porque você não está servindo a Deus, é porque ele está desequilibrado e quer que você fique desequilibrado também, forçando Deus te encher de dinheiro, de bens,
enquanto as coisas de Deus não funcionam assim, porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado, e quando eu quebro esse princípio de respeitar o tempo, eu estou pecando, porque eu não estou respeitando o tempo de Deus, nem a soberania. Deus faz se Ele quiser, Ele faz no tempo dEle. Então, quando o pastor não tem a direção de Deus, ele não é guiado mansamente pelas águas tranquilas, e automaticamente as suas ovelhas também não têm equilíbrio. É um povo desequilibrado, sendo guiado por esses gurus que não têm uma direção de ser guiado pelas águas tranquilas. Ser guiado pelo Supremo Pastor é ter um equilíbrio emocional, mental e espiritual. Por isso que o salmista reconhece: guiar-me mansamente, com mansidão, meus queridos. Sede manso, a Bíblia diz para nós sermos mansos. E como é que eu vou guiar um povo se eu não tenho mansidão, se eu não tenho um equilíbrio? Então está fora de princípio. O pastor, acima de tudo, tem que ter um equilíbrio, porque Deus trabalha em cima de princípio. Deus não quebra princípio. Deus quebra regra, mas princípio não. Crente tem que entender que Deus quebra regra, mas não quebra princípio. Então, quando você não respeita o tempo de Deus, a soberania de Deus, você e eu estamos quebrando o princípio. É fácil esperar o tempo de Deus? Não, mas é o único tempo certo, é o tempo de Deus, chamado de Kairos. Nós não devemos viver no Cronos. Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Esperar o tempo e a promessa de Deus, tudo no tempo de Deus. Kairos. E Deus, ele não está preso no tempo, ele é chamado de Aionios, que é a eternidade, já está acima do Kairos. Existem 3 tempos, olha. Cronos, que é o tempo do homem, que é 24 horas. Kairos é o tempo da promessa de Deus que nós devemos estar esperando. E o Aiônio, que é o próprio Deus, que é chamado de eterno. Não tem princípio nem fim, ele é a eternidade. Ele é o Deus que não foi formado nem criado, ele sempre existiu. Estou dando uma aula de teologia para vocês aqui gratuito, olha que coisa boa. Guiar-me faz nas águas tranquilas, ou seja, equilíbrio emocional, mental, espiritual. E hoje a gente vê os crentes vivendo de uma forma desequilibrada, preocupado com o tempo, preocupado com o que vai acontecer. Refrigera minha alma. Aí onde ele toca na alma, nas sede das emoções, que é o coração humano. Refrigera minha alma. Está vendo que o Supremo Pastor, ele cuida da alma da pessoa? E não está preocupado com bens materiais, porque reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria no Espírito. Então o pastor tem que estar preocupado com a alma da pessoa. Tratar da alma, refrigera minha alma, cura minha alma, é o que o salmista está dizendo. Um pastor tem que ter a alma curada para poder curar a alma das suas ovelhas que está doente. Embora o pastor não tenha que ter ovelha doente, se a ovelha vier doente, ela tem que ser curada sobre o comando pastoral dele, porque se a ovelha começar doente o tempo todo, então esse pastor não está curando da alma das suas ovelhas. Precisa procurar um pastor de verdade. Que coisa extraordinária! O papel do pastor é curar as almas das pessoas. O evangelista, ele evangeliza, ganha a alma, o Espírito Santo convence o pecador. Então o evangelista entrega as ovelhas para o pastor cuidar. Não é papel de evangelista tratar de ovelha, é papel de pastor. Por isso que ele tem um nome de pastor, que quer dizer apacentar. Então o papel do pastor é apacentar as suas ovelhas. Refrigera minha alma, olha que coisa tremenda. Guia-me pelas veredas da sua justiça. A justiça de Deus, a vereda da justiça. Deus age com justiça. Se o pastor não estiver dentro da vontade de Deus, estiver arrebentando as suas ovelhas com o seu cajado, dizendo que está espancando, a justiça de Deus vai chegar sobre ele.
E a justiça de Deus é essa que é a perfeita. Deus age com justiça. Quando Deus viu que o diabo estava oprimindo o povo aqui na terra, enviou Jesus Cristo em forma humana para poder tratar do povo, tratar das ovelhas que estavam desgarradas. Entra aí onde entra a justiça de Deus, ou seja, o meu povo não vai viver mais guiado por ninguém, ou então por falsos líderes, por falsos fariseus, por fariseus e saduceus, porque eles não servem para ser pastor. Meu filho vai encarnar, vai tornar homem em Deus e vai cuidar das minhas ovelhas. Aí Jesus encontra com a mulher Maria Madalena, vai lá e expulsa o demônio dela, encontra com uma pecadora que está beijando os pés dele, chorando, vai lá e perdoa muitos pecados dela. Olha as ovelhas sendo encontradas pelo Supremo Pastor, que Davi reconhece que ele é o Supremo e que não falta nada. De repente tem um gadareno, que é um povo gentil, que eles chamam de amaldiçoado, está lá com uma carga de demônios, chamado de uma legião. Jesus Cristo vai lá e liberta aquele jovem. Esse é o papel de um verdadeiro líder, de um pastor de verdade, se preocupar pelos oprimidos. Mas hoje estão preocupados pelo seu dinheiro, não pela opressão do povo. Tá feia a coisa, irmãos. Por isso que tem que estudar, estuda a palavra de Deus. Não seja guiado por gurus. Se libertem dessa opressão religiosa, que isso aí, o sistema religioso é algo satânico. Vai, cultua a Deus, presta atenção na mensagem, se ela é cristocêntrica ou só fala de campanhas e bens materiais. A mensagem tem que ser cristocêntrica para curar a alma das pessoas, porque o Supremo Pastor, que é Jesus, ele tem poder de curar a alma. Por isso que o salmista diz, ele refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, ele tem equilíbrio. Eu não vou seguir um pastor desequilibrado. Eu não sou doido nem sofro de esquizofrenia para seguir certos tipos de pastores. Eu tenho que perceber se ele tem uma vida equilibrada na presença de Deus. Problema é uma coisa, todo mundo tem problema, agora desequilíbrio é outra. Olha o que diz o texto: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Então não vou temer ao inimigo, não vou temer à morte, porque se tu está comigo e o Senhor é o autor da vida, como é que eu vou ter medo da morte? Quem está em Cristo, que é o autor da vida, porque ele diz, eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. Quem é que tem medo da morte, sabendo que tem a vida, pastora Daniela? Eu fico sem entender as pessoas. Estou com medo de morrer, estou com medo do diabo, estou com medo disso aqui. Se o autor da vida está na sua vida, você vai ter medo do diabo ou da morte? Se está havendo medo é porque tem algum pastor que não é pastor, que está desequilibrando sua vida emocional e espiritual. Por isso que tem que crer no Supremo Pastor, que dá equilíbrio, refrigera minha alma, guia-me mansamente, tem equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio nas minhas coisas, então significa que eu estou sendo guiado por um Deus que tem equilíbrio, que sabe equilibrar as coisas. Um Deus equilibrado. Coisa extraordinária. Como é bom meditar na palavra de Deus. Como é bom. Falta 10 minutos, minha pastora Daniela acabou de falar. Ainda que eu andasse... Olha o texto está dizendo, irmãos. Ainda que eu andasse, pastora Daniela, o que o salmista está dizendo... Ainda que eu andasse, ele não está dizendo assim, eu ando no vale da sombra. Ainda que eu andasse, por que ele não anda no vale da sombra da morte? Porque o autor da vida, que é Cristo, é que guia ele. Então ele fala assim, ele está comigo. Então, ainda que se eu andasse, se algum dia eu for andar na sombra da morte, o autor da vida está comigo, então a morte não tem poder sobre mim. A gente tem que entender o texto, ainda que eu andasse. Então ele não estava na sombra. Se um dia ele fosse andar na sombra da morte, o autor da vida estaria com ele. Então ele não tem que temer essas coisas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Aí ele confia, ele confirma, porque tu estás comigo, ou seja, está tudo tranquilo.
A sombra da morte, se um dia eu for andar por ela, o autor da vida está comigo, então está tudo certo. Então, meus amigos, olha como é bom seguir um Deus que sabe equilibrar as coisas, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quando tudo parece fora do lugar, o Supremo Pastor que tem o equilíbrio, que é o próprio equilíbrio, que sustenta todas as coisas, céu, terra e debaixo da terra, está tudo sobre os ombros dele, é ele que sustenta tudo. Como é que ele não vai sustentar a sua vida emocional, espiritual e financeira? Então, se eu fico preocupado com a morte, então significa que a vida não está comigo, que é Cristo. Se eu estou preocupado com minha vida financeira, então eu estou dizendo que o Supremo Pastor não tem capacidade de me suprir nada. Então eu perco o equilíbrio, porque eu perdi o foco do Supremo Pastor. Aí eu vou em busca dos gurus que vêm com mensagens que aparentemente é de Deus e não é, e aí eu começo a ficar com minha vida desequilibrada, porque eu perdi o foco do equilíbrio, que é o próprio Supremo Pastor. Então a minha vida fica desordenada, e aí eu fico preocupado, vem o problema psicológico, emocional e espiritual, quando vê eu estou em depressão, destruído por causa desses gurus. O salmista é bem claro, e está dando a receita aqui. O Senhor é meu pastor, ou seja, Jesus Cristo é o meu pastor, e Jesus não me deixa faltar nada. Se eu um dia andar pelo vale da sombra da morte, não vou temer o medo, porque quem tem medo significa que o espírito de fortaleza e de vida não está com ele. Então, eu preciso temer, eu tenho que saber que o inimigo das nossas almas não brinca. E eu tenho que respeitar a autoridade que ele tem, embora uma autoridade que foi dada por Deus, que eles perderam na eternidade, e agora a Bíblia chama ele de um tição tirado do fogo, ou seja, ele não tem brilho, mas tem um poder maligno. Mas o Supremo Pastor, ele tem o equilíbrio, ele sabe equilibrar as coisas. O governo, o principado, o potestado, tudo está sobre os ombros dele. Ou seja, é Deus que é o Supremo Pastor que equilibra tudo, é ele que está tudo sob o poder das mãos dele. O diabo não age se Deus não permitir, ou se eu e você não deixarmos brecha. Ele só age por dois motivos, brecha ou por permissão divina. Lembra de Jó? O diabo jogou na cara de Deus que Jó só amava Deus porque Deus dava riqueza para ele. Deus tira tudo, tirou fazenda, tirou os filhos, tirou a saúde, e Jó permaneceu fiel. Olha, quando a mulher de Jó começou a questionar, e Jó falou assim como fala uma louca, você fala igual, ou seja, você perdeu o equilíbrio, porque louco é aquele que não tem equilíbrio. A mulher de Jó chama ela de perda de equilíbrio, porque ela perdeu o foco do Supremo Pastor, aquele que traz as coisas mansamente, que equilibra as coisas. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Embora no mundo físico e espiritual parece que está tudo desequilibrado, mas o Supremo Pastor consegue equilibrar tudo. Na visão dele está tudo equilibrado, na nossa é que está tudo desequilibrado. E aí onde nós perdemos o foco do equilíbrio. Refrigera minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da sua justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aí vem agora o sentido da vara e do cajado. Aí o texto termina: a tua vara, o teu cajado me consolam. Quantas vezes eu já fui espancado por um cajado de um pastor que ele usou, achando que o cajado é para espancar e não é para espancar. Eu já fui xingado por cajado, já fui espancado por cajado, já fui emurreçado por cajado, já fizeram de tudo com esse cajado. Eu fui ler o texto, e o texto está dizendo, pastor Daniela, que o cajado tem duas opções, tem dois sentidos o cajado. A tua vara e o teu cajado, ele me consola. A palavra consolo para espancamento tem diferença. O que eu vejo de crente chegando na minha sala de aula, pastor, meu pastor me espancou
tanto nesse culto com o cajado. Falei, mas desde quando o cajado é para espancar? Cajado é para consolo. O texto já diz, a tua vara e o teu cajado me consola. O cajado tem um gancho na ponta que é para trazer para perto. E depois que trouxe a ovelha para perto, que saiu do aprisco e pode ter caído no abismo, o cajado é para trazer a ovelha que caiu no abismo, trazer para perto do pastor, e ali ele usar para consolo, aí onde entra a vara, também para consolar e não para espancar. A tua vara e o teu cajado, esses dois instrumentos servem para me consolar se um dia eu cair em algum abismo. Esse é o sentido da vara e do cajado que o pastor tem que usar nesse sentido. Se você está sendo espancado por algum guru que usa o cajado para espancar você, fala para ele que ele está usando esse instrumento de uma forma errada e que esse instrumento não foi para ele. Esse instrumento não é para ele. Ele não tem chamada para seguir o ministério pastoral, porque o cajado é para consolo. Pastora Daniela, quem é que nos consola? Tem um ser que nos consola, o Espírito Santo. Então, se a vara e o cajado consola, que é o papel do Espírito Santo, então o cajado tem o simbolismo do Espírito Santo, que o pastor usa para poder consolar a ovelha. Filha, Jesus te ama, eu te amo, esse não é o caminho para você. Ele está usando o cajado de uma forma correta. Mas se a ovelha já está lá, o mundo já espancou, já bateu, já judiou, eu uso o cajado para espancar mais ainda, o que vai acontecer com essa ovelha? Ela não vai suportar o espancamento do mundo, que o mundo não tem dó nem piedade. E também não vai, quando ela vem em busca do pastor para receber o consolo, o pastor usa o cajado para espancar. Olha que são dois espancamentos, tanto um espancamento no mundo como um espancamento dentro da igreja. Então se ele usa, se a ovelha é atingida por dois espancamentos lá fora e um dentro da igreja, me fala qual é a ovelha que vai suportar isso. Então os fariseus faziam isso, espancavam as pessoas, usavam a lei para poder expulsar as pessoas do templo. E aí Jesus olhou para a terra e falou assim, meu povo está sem ovelha. Aí Deus fala assim, vai lá meu filho, você é o supremo pastor, agora está na hora de você entrar em ação. Olha aí, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus e as pessoas falam assim, como é que pode Jesus andar na casa de cobrador de imposto? Aí Jesus fala assim, hoje veio salvação a esta casa, porque o filho de Abraão estava perdido. O que é filho de Abraão, irmão? Filho de Abraão são pessoas que fazem parte da família dos hebreus, do patriarca Abraão, que sobre eles seria salvo todas as famílias da terra. Mas Zaqueu, sendo filho de Abraão, estava perdido. Mas aí Jesus veio para poder encontrar os filhos de Abraão que estavam perdidos, para poder voltar ele na linhagem, colocar ele sobre o pastor supremo, que é Jesus Cristo, para poder ser encontrada a sua identidade. Muitos perderam sua identidade cristã, porque vive debaixo de falsos pastores. Mas Jesus, o supremo pastor, veio a este mundo para poder te apacentar, usar o cajado para te consolar, que é o Espírito Santo, para te dar consolo, força, vigor, falar para você, estou contigo. Não abra mão do evangelho, não abra mão da graça. É o Espírito Santo que nos mantém uma vida cristã equilibrada e não uma vida destruída. É o poder do Espírito Santo. O cajado é para consolo. Então o cajado tem o sentido do Espírito da graça, para poder te consolar. Você já foi espancado pelo mundo, agora não tem que ser espancado por esses falsos pastores que são gurus, que só querem o seu dinheiro. A tua vara e o teu cajado me consola. Se o pastor estiver te espancando usando o cajado, então fala para ele, pastor, procura o seu ministério, o qual realmente você é chamado, porque para pastor você nunca foi chamado.
Pastor é para usar o cajado para consolar as suas ovelhas. Que Deus te abençoe. Pastora Daniela, que hora é? São 11 horas 20 minutos. Estamos ao vivo. Quem está ligadinho conosco aí? Minha irmã Adriana. Olha aí, ó. Firmino dos Santos. Quem mais? Olha o Genésio. Alô, olha o meu querido Genésio. Genésio Santos também está aí ligadinho. Bom dia, paz, graça e paz, pastor Albertinho, que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos do grupo, glória a Deus. É isso aí, Genésio. Alzira Souza, olha a pastora Daniela, a nossa irmã Alzira também está ligadinha, a primeira vez que a Alzira está no nosso canal de TV aqui ao vivo. Irmão Fernando, é Rafael Fernando? Ô Rafael, meu garoto, um abraço. Alzira Souza, que Deus te abençoe. Obrigado por assistir o nosso programa. Olha aí, se tiver um guru usando o cajado para te espancar, fala para ele procurar outro ofício, que ele não foi chamado para isso. Olha o Rafael Fernando, Genésio Santos, pastora Elizabeth, pastor Genésio, Rafael Fernando, meu garoto, Elizabeth Martins, diretamente do Embu-Guaçu, olha quanta gente assistindo, Maria de Fátima Faria, minha irmã Adriana Firmino dos Santos, que Deus abençoe você, amanhã nós estamos aqui em nome de Jesus. Está aqui o nosso curso de teologia. Se você quiser fazer online, é só chamar no telefone. E nós fornecemos o curso para você em qualquer lugar do Brasil. Para você estudar a palavra de Deus. Para você conhecer a profundidade que é a palavra de Deus. Eu sou o pastor Roberto, fundador da EBT. Olha a letra aí na minha camisa. EBT significa Escola da Bíblia para Todos. Ficamos localizados aqui na Avenida Comendador Santana, 1855, Sala 1, próximo Casas Bahia em Marabras. Olha aí quem está aí, pastora Daniela. Jefferson, olha o meu pastor aí, ó, meu pastor Jefferson. Alô, povo do Cidade Pava. Vai para a igreja do Cidade Pava que você tem ensinamento de verdade, viu? Pastor Jefferson, nós pastoreamos igreja junto. Pensa em um homem que tem conhecimento, cheio de graça. Aprendi muita coisa com ele também aprendeu algumas coisas comigo. E junto nós aprendemos com o Espírito Santo, porque é o Espírito que nos dá a revelação do sentido da palavra de Deus. Pastor Jefferson Maciel, que Deus te abençoe. Estou com saudade do Senhor, meu pastor. O povo está tudo aí, pastora Daniela. Olha aqui, eu vou falar o nome dos nossos alunos. Jefferson Altino do Nascimento, lá do Rio de Janeiro, estudo online. Maria Lúcia da Silva, Carla Marques, Maria Elizabeth, Sandro de Souza, Maria Juscelene, Margarida, Felipe Monteiro, Walter dos Reis Galdino, Elizabeth Bittencourt, Erison, Marli Rebouça, Reinaldo Santiago, Marivanda, Francisco das Chagas, Joilson de Lima, Bianca, Genésio, olha o Genésio aí, Ana Paula Monteiro, Daniela Gomes, Nildilene Costa, José Leandro, Tatiane da Silva, Maria Joana e Maria Aparecida, são os nossos alunos da Escola da Bíblia para Todos. Estamos ao vivo de segunda a sexta aqui nesse canal de TV Aliança do Bem. É só você ir no Facebook, lá na lupazinha, escreve Roberto Firmino. Aí você vai entrar na nossa plataforma e você vai assistir o nosso programa todos os dias. Todo dia você está aqui me suportando, mas eu falo do amor de Cristo. É muito bom falar das Escrituras, porque ela é a palavra do próprio Deus. Tem duas coisas de você ter relacionamento com Deus. Vou te explicar. Eu sei que você já sabe, mas vou refrescar a sua memória. Olha a forma de nós termos um relacionamento com Deus. De duas maneiras. Como? Você fala com Deus através das orações, falando do que você precisa, reconhecendo a senhoria de Cristo, a soberania. Conversa com Ele, revela para Ele o que você precisa. Aí você está conversando com Deus, é relacionamento, você conversa com Deus.
E aí Deus fala com você. Como é que Deus fala com você? Através da palavra. Você estuda a palavra, medita na palavra. Você fala com Deus através da oração e da intercessão e do clamor. 3 formas de você falar com Deus. Você intercede, você ora e você clama. Intercessão é quando você fala no pensamento. Oração é quando você fala de voz, falando com a sua boca. E clamor é quando você grita, você brada, você grita. Isso dá o nome de clamor. São 3 níveis da forma de você falar com Deus. E tem outras formas de Deus falar com você. Deus fala, olha que coisa boa. Deus pode falar através de sonhos e visões. E Deus fala através da palavra, que é a revelação plena. Você fala com Deus através da oração, intercessão e clamor. E Deus fala com você através da palavra. Olha que relacionamento perfeito. Aí você não fica preso nos gurus. Você está tendo relacionamento com o pastor supremo, que é Cristo. E aí, minha querida e meu querido, sua vida vai mudar de uma forma plena. Olha a audiência aumentando, o pessoal não quer ir embora. Esgotou o meu horário. Então você fala com Deus através da palavra. E a palavra você não tem que só ler. Você tem que ler e meditar. A Bíblia diz, né? E nela medita de dia e de noite. E Apocalipse 1:3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Então você lê e medita. Aí você entra na transcendência da revelação. Porque ler igual ler um jornal, você não vai entender nada. Mas quando você lê e medita, aí você tem a revelação. E se você tiver um professor para te ensinar os textos que às vezes você não entende, melhor ainda. Olha o eunuco, estava lendo um texto de Isaías, aí Filipe perguntou para o eunuco, entende o que lê? Aí o eunuco falou, como é que eu vou entender se não tem ninguém para me ensinar? Ou seja, preciso de um professor. E Filipe foi lá e explicou o texto. E ele se alegrou e falou, tem um tanque de água aqui, ó, preciso me batizar, quero fazer aliança. Por quê? Porque alguém interpretou a revelação da Bíblia para ele. Então, quando você tem alguém que te traz a interpretação, o ensinamento da palavra, faz com que você tenha mais sede de Deus, ter mais compromisso com Deus, viver mais somente para Deus. O pessoal está tudo aí, eu quero agradecer a Deus por você estar aí, aprendendo. 3 formas de Deus, de você falar com Deus: oração, clamor e intercessão. E outras formas de Deus falar com você, através da leitura da palavra, e da meditação da palavra e da revelação da palavra. Olha que interessante, pastora Daniela. 3 formas de nós falar com Deus e 3 formas de Deus falar com nós. 3 e 3, não é isso? Eu falo com Deus através do clamor, da oração e da intercessão. E Deus fala comigo através da leitura da palavra, através da meditação da palavra e através da revelação da palavra. Amém, pastora Daniela? É forte, é forte. Deus fala com você de 3 maneiras. E você fala com Deus de 3 maneiras: oração, clamor ou intercessão. E Deus fala com você através da leitura, você vai meditar e também Deus vai revelar para você. Olha que coisa boa! E amanhã nós voltamos com o momento Escola da Bíblia para Todos, Momento EBT. Agradece a Deus. Vamos orar rapidinho? Posso orar, pastor Daniela? Rapidinho, vamos clamar. Acabei de falar de oração e não vou clamar, não vou orar. Senhor, nosso Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Senhor, pela vida dos teus filhos que estão aqui, meu Pai, aprendendo sobre a respeito do Supremo Pastor. Há muitos gurus enganando o teu povo, meu Pai, usando a tua palavra para poder enganar as pessoas. Mas um dia o Senhor vai tratar com elas. Um dia vai ter o grande encontro da prestação de contas desses gurus ensinando o teu povo. Pai, levanta pastores de verdade, cheio da unção, cheio da graça, para poder usar o cajado de uma forma, da forma que deve ser usado, para poder consolar o teu povo e não espancar as suas ovelhas. Te louvo pela vida do teu filho Jesus, que nos ensina como é que realmente se apacenta um povo. Deus, muito obrigado, meu Pai. Te agradeço por tudo. Em